Boa tarde, gravação, dando minha boa tarde, né, de sempre. Gente, alguns avisos para o nosso GED de hoje. Eu não sei se vocês chegaram a assistir o GED do Vitor ontem, mas ele chegou a abordar tudo que a gente não abordou nessas últimas 2 semanas. Que uma foi porque teve o feriado no final de semana e a outra foi porque o Nartan acabou não dando aula, enfim, foi o puro suco do caos. Tem 2 semanas que a gente tá com conteúdo atrasado para dar GED, e acabou que acumulou muito, e por isso ontem, eu não sei se como eu disse, não sei se vocês viram, mas o Vitor conseguiu abordar tudo no GED, ficou um GEDaço, assim, de 2 horas, e o Vitor, coitado, que fala pouco, deu 2 horas, então imagina o meu. E aí, por isso, porque eu sei que eu falo muito, eu sei que vocês não iam querer me escutar por 2 horas e meia, 3 horas, de tanto conteúdo que a gente tem para dar, eu resolvi partir esse GED no meio. Então aqui a gente vai até o final de jurisdição e o comecinho de competência, que é mais a parte, como posso dizer? É mais a parte introdutória de competência, não chega assim no cerne da questão, que eu não sei se vocês estão lembrados das aulas, mas que ele tratou sobre a competência absoluta e relativa e afins. Então, acaba que a gente não vai tratar sobre isso hoje, eu vou até o princípio da competência, que é basicamente até o final dos princípios da competência, certo? Terminar a jurisdição e ir para o comecinho de competência, por 2 motivos. O primeiro é que, como eu disse, não ia dar para eu falar tudo isso, ia ficar extremamente cansativo na minha opinião, e esse conteúdo é muito importante, então por isso que eu preferi segregar em 2. E aí, se vocês quiserem ter o material completo do Vitor, já vai ter, e o meu eu vou segregar em 2, e eu vou gravar a segunda parte desse dia de hoje, certo? Pra postar no YouTube. Então eu não vou fazer um GED extra, eu vou gravar, disponibilizar no YouTube, quem tiver interesse, assista. E outro detalhe importante é que eu não sei se vocês lembram, eu tô fazendo a minha pesquisa do artigo científico da monitoria, então eu tô utilizando um novo método de estudo, que é o método PBL, usei no GED passado, só que nesse GED especificamente de hoje, eu não consegui abordar porque, primeiramente, eu não sei como é que isso vai implicar na minha pesquisa, depois eu vou até conversar com a minha orientadora, mas eu quis abordar aí desse jeito, só que ia ficar, como eu disse, um GED imenso, porque eu abordo um caso tópico e a gente tinha mais de 30 tópicos para abordar, então ficaria inviável. Então hoje nós voltamos para o nosso GED tradicional de slides, não sei se vocês amaram ou odiaram, mas estamos aí com os nossos slides, de sempre, vou até botar para compartilhar aqui, aproveitar essa deixa. E com isso eu queria dizer que esse GED de hoje vai ser de slides, como eu disse, do jeito tradicionalzinho, inclusive ele tá uma graça hoje. E a partir do próximo GED, a gente já vai voltar para o método PBL, que é o que eu estava utilizando, aquele método de solução de casos e afins. Certinho? Mas por hora a gente vai ter os slides de hoje, tá bom? Para a gente terminar a jurisdição e começar a competir. Espero não ter falado muito. Vamos lá então. Começando com as características da jurisdição. Para a gente lembrar um pouquinho sobre o que é a jurisdição, e assim, eu sei que esse assunto já deve estar até cansativo na cabeça de vocês, porque a gente vem tratando bastante sobre a jurisdição, mas acreditem em mim, é extremamente importante. Então, eu falo várias vezes para fixar realmente na cabeça de vocês. Jurisdição, do latim jurisdicto, dizer o direito, aplicar o direito ao caso concreto, certo? Então, a jurisdição é o poder que determinadas entidades, determinados órgãos têm, no caso juízes e afins, possuem para pegar o direito do campo das ideias, aquela expressão que eu gosto de usar, e aplicar no caso concreto, certo? E aí, dentro da jurisdição, a gente tem algumas características específicas, que são elas, começando pela substitutividade da jurisdição. Isso aqui, para minha dicção, é um terror. Como vocês sabem muito bem, eu tenho uma dicção, né, de um gago com frio, mas eu vou me esforçar. O que é a substitutividade da jurisdição diz para a gente? Ela representa a atuação do Estado, por meio da jurisdição, na substituição da vontade das partes para a solução de um conflito. Então, vamos imaginar que a gente tem um conflito prático para ser resolvido, e ele não vai ser resolvido se aquela lide, certo? Se aquele objeto de conflito não for substituído pela jurisdição. Então é como se o juiz chegasse e falasse assim: não, meu amigo, você está com esse problema aí, você está com esse conflito, depois me dê aqui, vamos trocar.
É daí que vem a substitutividade. Vamos trocar, eu pego aqui o seu conflito e eu te dou aqui uma solução, que é aplicar o direito ao caso concreto. Você vai gostar, você não vai, o problema é seu. Não tô brincando. Mas basicamente é isso. Então é o poder que o juiz tem de substituir a vontade aquela vontade de brigar que os sujeitos possuem para aplicar o direito ao caso concreto, certo? É como se fosse uma troca. Exatamente o que a gente disse nesse primeiro tópico aqui. O juiz, ao aplicar a lei, resolve a lide em nome do Estado, impondo sua decisão de forma vinculante. Então, como eu disse, ele pega o conflito, fala assim, não, me dá aqui que isso aqui eu resolvo, segura aqui, certo? Então é como se ele trocasse a bola aqui com os sujeitos do processo, certo? Essa dinâmica evidencia o monopólio estatal da jurisdição, admitindo a autotutela apenas em situações excepcionais, como na lei. Esse caso aqui é um pouco mais complexo, vamos por partes. Essa dinâmica evidencia o monopólio estatal da jurisdição, certo? O que é que isso significa? Significa que só quem tem o poder de fazer essa troca que eu mencionei, essa troca de bolas, né? Assim, não, eu tô com esse problema aqui, eu sujeito, tô com esse problema, e você, juiz, tá com a jurisdição aí na sua mão. Você tem o poder de trocar comigo para você me dar a solução do meu conflito a partir da jurisdição. Isso garante que somente o Estado, por meio do juiz, possua o monopólio de fazer isso, certo? Ou seja, a gente vai aprofundar melhor depois na competência, mas é de competência exclusiva do Estado de fazer. Por exemplo, eu não sou eu sujeito passivo, salvo as exceções, situações excepcionais, como a gente colocou aqui. Salvo que eu também não vou me aprofundar nessa questão da legítima defesa do 188 do Código Civil, mas só para vocês saberem que existem exceções, certo? Ou seja, eu, sujeito, eu, cidadão, eu não tenho essa característica, eu não tenho esse monopólio da jurisdição, essa bolinha aqui na minha mão que eu posso trocar com você. Não. Salvo em algumas exceções, como é o caso da autotutela, que é quando o próprio sujeito resolve seus próprios conflitos, certo? Os sujeitos se resolvem entre si. Mas, em regra, isso não é permitido, certo? Por isso que, justamente, a jurisdição... O que deu lá no Google? Talvez seja golpe, espera aí. Oi, tem alguém falando? O microfone me foi um susto. Tem alguém falando? Não? Vou. É. Ai, gente, meu susto agora. Mas tudo bem. Voltando. Então, vocês conseguiram conceber essa diferença? Ou seja, somente o Estado possui o monopólio da jurisdição, de pegar com as mãozinhas dele e falar assim: eu resolvo, certo? Por isso também, esse também é uma característica da substitutividade. O Código de Processo Civil, em seu artigo 3º, reforça essa premissa ao assegurar que nenhuma lesão ou ameaça a direito ficará sem a devida apreciação pelo Poder Judiciário. A gente sabe que dentro desse artigo 3º do CPC também está incluso alguns princípios processuais, como o princípio da demanda da ação, agora não sei o nome, mas da apreciação da jurisdição e afins. Então, dentro desse artigo tá isso, mas eu queria trazer a atenção de vocês para o finalzinho dele, porque ele fala que nenhuma lesão ou ameaça a direito ficará sem a devida apreciação pelo Poder Judiciário. Então, enquanto a gente tem aquelas exceções que eu disse, que é o caso da autotutela, a gente tem as exceções em que os sujeitos do processo, os cidadãos, podem resolver seus próprios conflitos, isso não é obrigatório, isso é facultativo. Eu, por exemplo, eu posso chegar para uma pessoa que eu tenho um conflito e dizer assim: eu não quero resolver, não, eu não quero resolver aqui, sentar e conversar, não. Fazer uma mediação, vou conseguir. Não quero saber. Eu quero levar para a justiça, eu vou lhe processar e você que deu um jeito aí, certo? Isso, esse ato da minha pessoa é completamente facultativo. Eu posso ou não aplicar autotutela. Eu posso ou não me resolver sem a utilização do Poder Judiciário. Já o Poder Judiciário não pode, como a gente também já tinha visto anteriormente, nos princípios processuais, ele não pode se negar a apreciar nenhuma lesão ou ameaça a direito, certo? Isso é obrigação do Poder Judiciário, obrigação do Estado, justamente porque eles possuem a substitutividade da jurisdição. Inclusive, esse ponto me lembra muito aquela frase do Homem-Aranha, não sei se você já assistiu Homem-Aranha, mas é aquela: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pronto, é exatamente a mesma coisa. Então, se a gente for parar para pensar, no Poder Judiciário, ele tem a premissa de só ele poder resolver, assim como eu disse, em regra, só ele pode resolver os conflitos, as lides e afins dos indivíduos, e ele só ele pode resolver, só ele tem essa capacidade. Então,
top, grandes poderes, mas também a gente tem grandes responsabilidades, ou seja, não só você só você pode resolver, como você também tem a obrigação de resolver todos que chegarem ao seu conhecimento. Você não pode se negar a apreciar nenhuma lesão ou ameaça a direito, certo? E aí, como exemplo, eu coloquei que as partes em conflito recorrem ao judiciário e o juiz, aplicando a lei, impõe uma decisão obrigatória, substituindo a vontade delas. Foi aquela analogia que eu usei com vocês de fazer aquela troca, certo? Como eu falei, não, eu tenho aqui a minha bolinha do problema, você tem a sua bolinha da solução. Eu sou o cidadão e o juiz é o juiz. Então ele tem lá em mãos o poder de trocar a solução dele com o meu problema, mas só ele que tem esse poder, entende? É justamente isso que a característica da substitutividade da jurisdição tem para dizer para a gente. Alguma dúvida até aqui, galera? Tudo certinho? Qualquer dúvida pode mandar, eu estou atenta. Beleza. E aí, passando por isso, a gente tem a característica do escopo jurídico de atuação. É um nome difícil, como tudo no direito, mas é simples. Vou explicar para vocês. A jurisdição está restrita ao âmbito jurídico, atuando dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Então, a gente aqui nesse tópico, a gente tem dois pontos importantes. Quando a gente fala que a jurisdição está restrita ao âmbito jurídico, parece óbvio. Porque você pensa assim, se a jurisdição é dizer o direito num caso concreto, é óbvio que ela está restrita ao âmbito jurídico, certo? A gente tem eu pelo menos quando eu aprendi eu falei: mas isso não é óbvio", mas por mais que seja óbvio, também precisa ser dito, certo? E atuando dentro dos limites estabelecidos pela legislação, que eu também pensei: "Tá, isso também é óbvio". Só que às vezes, né, como a gente sabe muito bem, no caso concreto, em diversos casos concretos, isso pode vir a ser violado. Por isso que também é importante que seja dito, e explícito, assim, na lei, bem grande, em letras garrafais, porque às vezes nem assim funciona, né, como a gente também bem sabe. E aí a gente tem também que o juiz deve julgar apenas o que a lei autoriza e conforme os parâmetros definidos no ordenamento jurídico. Como a gente disse, ele tem um limite. É como o escopo jurídico de atuação, quando vocês pensarem nessa frase, vocês pensam, é o limite que a jurisdição tem para alcançar. Ela não consegue ir além da lei, ela não consegue ir além do âmbito jurídico. Então ela tem um limite, ela começa e termina dentro do âmbito jurídico, ela não consegue ir além disso. Por mais que seja um nome difícil, como eu disse, no direito a gente é cheio de nomenclaturas difíceis, mas ela é mais simples do que parece. Inclusive, o artigo 139, inciso 1º do CPC, reforça essa diretriz ao determinar que o magistrado, a gente também já tratou desse artigo várias vezes por aqui, ele é essencial para que a gente tenha esse conceito, não só essencial na prática, mas também na teoria, porque a partir dele você pode perceber vários princípios jurídicos, inclusive o escopo jurídico de atuação da jurisdição. Determina que o magistrado conduz o processo assegurando igualdade, tratamento, a gente também já tratou sobre isso anteriormente, coloquei aqui só para relembrar, certo? E a partir disso a gente tem também a lide. O que é a lide? Que característica é essa? Gente, se eu contar para vocês, vocês não acreditam. O processo ele não inicia sem a lide. O que isso significa na prática? Que se não tiver conflito, o judiciário não vai procurar um conflito, ele não procura sarna para se coçar. O judiciário não faz isso. Ele é completamente inerte, como a gente também já aprendeu anteriormente. A lide consiste no conflito de interesses submetido ao poder judiciário, caracterizado pela existência de uma pretensão resistida entre as partes. Então, sem a presença da lide, a jurisdição torna-se desnecessária, como a gente também trouxe. E aqui eu coloquei uma exceção, que é o artigo 337 do CPC, que não é o ponto principal agora. O que significa isso? Porque, assim, antes de eu estagiar, eu não conseguia entender como é que um processo precisaria especificamente de um conflito para iniciar. Mas ele precisa, porque nem que ele inicie sem que você queira, por exemplo, digamos que você foi trazendo aqui um pouco para o tributário, certo? Que é o âmbito que eu trabalho, né, a área que eu trabalho. Você trazendo esse conceito para o tributário, você pensar assim: "Cara, eu sou uma empresa, eu estou aqui no meu canto, eu estou quieta, eu estou vivendo e funcionando". Aí do nada, belo dia, chega o quê? Um auto de infração, que é um documento que a fazenda lança pra gente, pra empresa, falando assim: "Ó, meu amigo, você se lascou, você tá aqui devendo não sei o quê, você vai levar uma multa de não sei quanto", certo? Digamos assim.
Até aí, olha, gente, olha que maluquice. Até aí não existe lead ainda. Por quê? Porque eu, como empresa, eu, como sujeito passivo dessa operação, eu posso concordar ou não com essa multa. Vocês concordam comigo? Se você leva, por exemplo, vou dar outro exemplo mais simples, que eu acho que eu estiquei um pouco a baladeira. Se eu tô numa multa de trânsito, eu aqui tomei sei lá, já aconteceu comigo já, inclusive, já tomei uma multa porque eu estacionei no canto errado e desci pra comprar um café na The Coffee ali do lado do meu parceiro. Isso foi bem triste na realidade, eu tomei uma multa de R$ 104, foi o café mais caro que eu já tomei na minha vida. Eu recebi essa multa, mas eu sabia que eu estava errada. Então eu falei: "Cara, eu vou pagar, porque eu não tenho como contestar essa multa, tá errado e é isso aí". Então paguei a multa e quitei minha dívida, quitei ali o que eu estava devendo para o Estado, certo? Ou seja, nesse momento que eu paguei a multa, não existe lide, não existe conflito. E isso era uma coisa que eu não entendia muito bem quando eu aprendi a disciplina a primeira vez, porque eu pensava: "Caraca, mas eu recebi um negócio sem eu querer, e mesmo eu não contestando, não tem conflito?". Não, o conflito só iniciaria, nesse exemplo da multa que eu dei, se eu fosse lá na fa no sei lá onde que emite multa de trânsito e falasse assim: "Ei, meu amigo, eu não mereço receber essa multa aqui não", entende? E aí, a partir desse momento, iria acontecer um conflito de interesse, porque eu ia dizer que eu não tenho por que pagar essa multa, e o cara que gente, eu não faço a menor ideia de quem lavra essas multas de trânsito. Então, assim, a pessoa que lavrou essas multas de trânsito, não sei se é porque na minha cabeça eu tô só com o auditor fiscal, porque é quem lavra os autos de infração. Mas a pessoa que o auditor fiscal do trânsito, ele simplesmente disse que eu tenho que pagar e eu disse que eu não vou pagar. Então aí a gente tem um conflito de interesses, mas se ele diz que eu tenho que pagar e eu pago, não existe conflito, não existe lide. Se não existe lide, não existe processo, entende? Então até aí a jurisdição não foi provocada. Essa é a beleza da lide, se é que existe beleza no conflito. Mas para mim é isso que caracteriza especificamente, só existe se eu discordo, se o sujeito passivo discordar com aquela imposição que está sendo feita, seja ela monetária, seja ela de execução de qualquer tipo, pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser uma execução de pensão alimentícia, pode ser uma execução criminal, pode ser tudo, entende? A partir do momento que você discorda daquilo ali, e geralmente a gente tende a discordar, são raros os casos que a gente não discorda, né, não é a gente que eu digo cidadão, ou dono de empresa e afins, a partir daí inicia-se a lide, certo? Para mim essa é a chave principal e o que determina, o que diferencia ela de um simples, assim, de uma simples autuação, de um simples pagamento, você não pague, entende? É por isso. Alguma dúvida a partir daqui, galera, podem mandar no chat, certo? Tudo ok? Show. Vou passando então, hein. Mais 2 características interessantes que a gente também já está cansado de falar, mas que precisa ser, assim, como eu disse, escrito em letras garrafais na testa de cada um de vocês, porque é uma base importantíssima dentro do processo civil, que é a inércia. A jurisdição é inerte. Eu acho que daqui para o final da disciplina eu vou tatuar essa frase, e eu não estou brincando, porque o tanto que eu já falei aqui para vocês que a jurisdição é inerte. E assim, porque realmente ela é inerte, e é muito importante que a gente tenha esse conceito bem estabelecido na nossa cabeça. A jurisdição é marcada pelo princípio da inércia, segundo o qual o poder judiciário só pode atuar mediante provocação. Como eu disse para vocês anteriormente, o poder judiciário não arruma sarna para se coçar sozinho, certo? Ele não tem perigo de um juiz estar andando na rua, ver uma coisa errada e falar assim: "Não, eu vou aqui, ó, abrir um processo aqui para a gente tratar sobre esse assunto". Isso não vai acontecer. Coloquei aqui a figura do juiz para ficar mais claro para vocês. Mas, ou seja, a jurisdição ela tá lá quieta no canto dela. Ela só vai ser provocada se chegar um sujeito, um indivíduo e falar assim: "Ei, minha querida, eu tô com esse problema aqui, toma, resolve aí pra mim", certo? Quando isso acontece, é justamente quando ela é provocada, e aí quebra-se a inércia da jurisdição. A partir daí começa o processo. E como a gente também já viu anteriormente, de acordo com o artigo 2º do Código Civil, o processo começa por iniciativa da parte, se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei que a gente também já abordou previamente. Por cima, vocês vão aprofundar melhor em processo civil 1, reafirmando que a atuação jurisdicional depende da iniciativa do interessado. Então, é obrigatório, gente. Não tem processo, não tem impulso oficial, não tem processo nenhum, não tem jurisdição se ela não for provocada antes, certo? E a partir desse conceito, a gente também tem um muito interessante, que é a imutabilidade
da jurisdição. Após o trânsito em julgado, a decisão judicial adquire caráter de imutabilidade, tornando-se, em regra, isso também é importante falar, que eu também não vou abordar agora, senão vai ficar assim um catatal de coisa para vocês, mas estudo no direito é um depende, um grande depende, a gente sabe muito bem disso. Então, saibam que todo lugarzinho aqui dos slides que eu coloco aqui em regra, ou fora as exceções, salvo as exceções e afins, é porque realmente é um grande depende. E vocês vão chegar a aprender isso, se eu não me engano, acho que já em processo civil 1 vocês aprendem essas exceções da jurisdição e da competência também que a gente vai ver posteriormente, certo? Ou seja, o que que o princípio da imutabilidade, essa característica da imutabilidade da jurisdição quer dizer pra gente? Quer dizer que uma vez que bateu o martelo final, assim, ó, pé e pronto, acabou, não tem choro, não tem quem chore pro juiz quando transita em julgado, não tem. Transitou em julgado, meu amigo, não tem choro, não tem vela, assim, você pode, sabe, espernear, que não vai mudar. A decisão que que determina o trânsito em julgado do processo, depois que transitou em julgado, pronto, acabou. É imutável, não vai mudar, certo? Isso significa que, em regra, como eu disse novamente, a decisão não pode mais ser alterada, exceto em hipóteses excepcionais, como a revisão criminal, que a gente, né, obviamente não vai tratar aqui, mas eu coloquei só para vocês terem essa noção. E aí a gente tem também o que é esse trânsito julgado. Acho que, para quem não estagia ainda, pode ser um conceito meio embaçado. Então eu vou trazer um pouco de claridade aqui para vocês. Lá no 502 do Código Civil, esse artigo conceitua o trânsito julgado como uma situação em que não há mais possibilidade de interposição de recurso. Como eu disse, já chorou, já fez tudo, já esperneou, acabaram as vias recursais, o juiz bate o martelo, transitou em julgado e a decisão é imutável, certo? A partir daí, é 100% imutável, não tem como chorar mais um pouquinho, porque o juiz não vai aceitar. Certinho, gente? Então, essas foram eu acho que acabaram as características da. Não, falta só mais uma. Da jurisdição. A gente vai agora para a nossa última, que é a famosa jurisdição voluntária ou graciosa. Que esse nome eu acho meio nada a ver, porque ela realmente é, mas eu vou trazer aqui o conceito para vocês. O que é essa jurisdição voluntária ou graciosa? Olha que nome, né? Fresco, eu diria. A jurisdição voluntária configura-se como uma forma de administração pública de interesses privados, aproximando-se mais de uma atividade administrativa do que de uma jurisdição contenciosa. Nesse âmbito, prevalece o juízo de equidade, conforme disposto no artigo 723 e parágrafo único do CPC. O que é a jurisdição voluntária ou graciosa? Ela, obviamente, está mais próxima ali do direito privado, dos interesses privados de pessoas, assim, como eu disse, né, que não envolvam o Estado. Por quê? Porque é um meio que a jurisdição encontrou, inclusive depois da atualização do CPC de 2015, para quê? Para descongestionar o judiciário. Então a gente tem hoje em dia a possibilidade de resolver conflitos a partir da autotutela, por exemplo. Temos a mediação, a conciliação e todos esses meios que vocês já aprenderam no primeiro semestre, eu tenho 100% de certeza, de solução de conflitos sem envolver o poder judiciário, e que eles foram nomeados de jurisdição voluntária ou graciosa porque elas não envolvem o poder judiciário para serem resolvidas, certo? E enfim, como vocês já estudaram anteriormente essa questão da solução de conflitos, a gente não aprofunda muito nessa disciplina, mas o que que qual é a característica que envolve todos esses métodos autocompositivos e heterocompositivos também? É o juízo de equidade, que eu não sei se vocês estão lembrados, a gente tratou no GED passado sobre o juízo de equidade, que diz justamente que as partes devem ser tratadas de forma equitativa ou equitativa, eu nunca sei falar essa palavra, mas de modo que se atinja um melhor resultado para ambas, certo? Então é por isso que ela também é tão importante, porque às vezes você pode solucionar um conflito sem precisar levar para o poder judiciário. Quem dirá o famoso Sejusc, né, não sei se a Ana Luísa está aqui, toda vez que eu falo do Sejusc, eu vou falar da Ana Luísa, porque a Ana Luísa foi minha parceira do Sejusc, e hoje em dia é minha aluna. Mas ela não está aqui, mas enfim, tudo bem. Mas não sei se vocês aqui já chegaram a estagiar no Sejusc, eu fiz um semestre voluntário, foi ano passado inclusive,
E lá a gente fazia justamente isso, a jurisdição voluntária. Tinha um mediador, que era a nossa diva querida Franciele Brito, e ela mediava sem precisar utilizar o poder judiciário, certo? É justamente isso que a jurisdição voluntária ou graciosa traz para a gente. E algumas características a mais são que não há propriamente partes em oposição, mas sim interessados que buscam a intervenção judicial para formalizar ou proteger situações jurídicas. A atuação do juízo depende de provocação dos interessados do Ministério Público ou da Defensoria Pública, como a gente também já viu anteriormente. Entre suas principais características destacam-se, eita que a minha dicção hoje está triste, a inquisitoriedade, com o juiz podendo impulsionar o procedimento de ofício, a possibilidade de decisão baseada na equidade e a possibilidade de decisão baseada na equidade, sempre visando atender ao melhor interesse das partes envolvidas. Certo, galera? Então, essa foi a nossa última característica da jurisdição. A gente, como eu disse, a gente tem essa possibilidade hoje em dia de tratar da, de conflitos entre pessoas, não necessariamente, né, entre um indivíduo e um Estado. Certo? Alguma dúvida? Como estamos? Tudo certo? Vocês estão muito calados hoje, para o normal, mas tudo bem. O período sabático ele deixou a gente calado mesmo, eu entendo. Até eu fiquei meio off, mas já voltamos. E aí, gente, com isso a gente finaliza o nosso estudo da jurisdição, certo? E a gente inicia, para mim, a chave do processo civil, pelo menos dessa disciplina, que é a introdução ao processo civil, que é a competência. E eu sou completamente apaixonada por esse assunto, porque eu não gostava quando eu aprendi, e eu até entendo se vocês acharem difícil, porque é mais complicado, visto tudo que a gente está aprendendo. Mas, se vocês pegarem gosto, que nem eu peguei depois que eu entrei para a monitoria, eu acho que vocês vão fazer uma análise maravilhosa dela, certo? E o que é a competência? A competência é a atribuição conferida por lei a um órgão, uma autoridade ou instituição para atuar em uma área específica, conforme suas funções e poderes. Natália, em português, por favor. A competência, gente, é o poder que a lei possui de encaminhar os juízes para os seus respectivos foros e comarcas. Calma, vamos aprofundar mais um pouco. O que é que isso significa? Isso significa que a lei escreve bem bonitinho. No processo X, o lugar que vai ser julgado vai ser esse, vai ser julgado por tal pessoa. No lugar no processo Y, também e também. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a competência é justamente o poder que o judiciário possui de encaminhar as pessoas, os juízes, as autoridades, hoje colocou aqui para atuar, a lei, um órgão, uma autoridade, uma instituição, para atuar especificamente em determinados processos. Porque, gente, sem a competência, seria um puro suco do caos. Se a gente for parar para pensar, sem competência, todo mundo seria livre, todos os juízes seriam livres para atuarem onde eles quisessem. Então, por exemplo, sem a competência, um juiz aqui de Fortaleza poderia julgar um caso lá do Acre, digamos assim. Entende? Então, por isso que ela é importante para que ela delimita, ela fala assim, não, juiz X vem para cá, juiz Y vem para cá, esse processo só pode ser julgado por tal pessoa, esse aqui por tal pessoa. Então, é como se ela pegasse os juízes, os órgãos, as autoridades, eu estou colocando juízes para ficar claro para vocês, mas isso está especificado em órgão, autoridade ou instituição. E colocasse em pequenas gavetinhas. Eu pelo menos, eu enxergo competência sim. É como justamente, pega várias gavetinhas, eu tenho a oportunidade de pegar um juiz aqui e eu tenho 5 gavetas aqui para escolher. Eu falar, eu acho que esse aqui tem que vir para cá, eu acho que esse aqui tem que vir para cá. E quem faz isso aqui? A lei, certo? O poder judiciário, a lei, a Constituição, o Código de Processo Civil, todos essas entidades legislativas têm competência também para designar os juízes. E no âmbito jurídico, a competência delimita a esfera de atuação, aí aprofundando com palavras mais bonitinhas, delimita a esfera de atuação de tribunais e entidades, estabelecendo até onde podem julgar, legislar ou administrar. Olha que massa! É literalmente. Vocês lembram quando eu falei do escopo jurídico da atuação da jurisdição? É um pouco parecido, porque a competência delimita. A competência diz assim, não, meu amigo, você só pode vir até aqui, você só pode legislar até aqui, você só pode administrar até aqui. Então, a competência coloca literalmente os pingos nos is, pega as entidades, as instituições
e o órgão, as entidades e afins, e coloca dentro de determinadas caixinhas, certo? Sua definição pode levar em conta critérios como matéria, que é o assunto tratado, o território, hierarquia, função exercida ou a pessoa envolvida no processo. E a gente vai aprofundar cada um desses tópicos a seguir, passando. Vamos agora para algumas características da competência. Eu alonguei esse slide, né? Vocês estão vendo que eu coloquei vários slides bonitinhos porque eu estava com saudade. A gente tem o quê? Uma das características da competência é a indisponibilidade, que diz que a competência judicial é fixada por lei e não pode ser modificada pelas partes envolvidas no processo. Trata-se da atribuição do poder de julgar determinado caso, estabelecida pelo ordenamento jurídico, devendo ser rigorosamente observada. Ou seja, esse nome indisponibilidade, na minha concepção, ele não faz muito jus ao que ela é realmente. Mas o que ela quer dizer? Quer dizer que a competência para julgar determinado caso, matéria, território, hierarquia e afins, tem que estar estabelecida em lei, está fixada em lei. E não interessa a vontade das partes, ela não pode ser modificada, só se ela tiver espaço para isso, certo? Como coloquei, por exemplo, em uma ação de divórcio, a lei determina que o processo deve ser julgado pela vara de família da comarca onde reside a família. Mesmo que ambos os cônjuges prefiram que o caso seja julgado em outra cidade, eles não podem escolher livremente. A competência é definida pela legislação e deve ser respeitada. Ou seja, digamos que eu sou casada e estou me divorciando aqui em Fortaleza. Eu moro em Fortaleza e o meu marido, que eu estou me separando, também mora em Fortaleza. Mas eu digo assim, cara, é que assim, eu tô abrindo com um processo, mas tu marcou uma audiência aí próximo mês, né? Pois é, próximo mês eu vou estar em São Paulo. Tu não tem como mandar esse processo lá para o juiz de São Paulo, que aí eu faço a audiência de lá mesmo, o que é que você acha? Então eu coloquei, assim, um caso mais absurdo para que vocês entendam que isso é completamente fora de cogitação, certo? Por quê? Porque se a competência é determinada por lei, tem que ser aqui em Fortaleza, na comarca onde reside a família, não é porque eu vou estar viajando para São Paulo que eu posso levar esse caso, esse processo para a comarca de São Paulo para ser resolvido por lá, aí, sabe, não, como eu disse, gente, sem a competência viraria um caos, viraria uma bagunça. Então, nesse exemplo que eu dei, viraria uma bagunça. É justamente por isso que ela é indisponível. Ela não tem como ser alterada mediante vontade das partes, certo? E a segunda característica da competência é a tipicidade. O princípio da tipicidade da competência determina que a competência do juiz ou tribunal deve obedecer a regras previamente estabelecidas e específicas. Ou seja, se não está na lei, você não tem como criar. Por quê? Por causa do princípio da tipicidade. Ou seja, tem que estar tipificado na lei, tem que estar lá escrito que é competência de fulano, de cicrano para julgar caso tal, 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 certo? Isso está escrito na lei. A lei define de forma clara e precisa quem tem atribuição para julgar determinado assunto. Há um exemplo em um crime federal, como o tráfico internacional de drogas. A gente já trouxe aqui. Vocês sabem que eu sempre dou um respingo de penal aqui nessas aulas, né? Assim, é inato ao meu ser humano. Em um crime federal como o tráfico internacional de drogas, a competência para julgar é da Justiça Federal. Concordam? Conforme definido pela Constituição e pelas leis processuais. Não é possível escolher outro tribunal, pois a lei já tipificou qual órgão é competente para esse tipo de crime. E isso se aplica a. Assim, eu trouxe essa questão da. Acho que tá até inserido na questão hierárquica, né, da competência, mas isso pode ser aplicado em diversos âmbitos. Coloquei o criminal aqui para ver se entra mais fácil na cabeça de vocês. Mas pode ser aplicado, por exemplo, a um caso tributário, certo? A gente tem tributos municipais, estaduais e federais. Se eu tenho um conflito, uma lide, eu deixei de pagar um imposto federal, não vai ser um tribunal municipal que vai julgar, entende? Eu não tenho como ser, eu não tenho, esse meu caso não vai ser apreciado por um tribunal municipal, por um tribunal estadual, não, ele vai ser analisado por um tribunal federal, entende? E esse assunto é a mesma coisa, assim, a gente vai ver isso mais aprofundado depois, certo? Mas eu tô trazendo aqui essa questão para vocês, já para ir entrando na cabeça. Que é, por exemplo, se eu tenho um crime, eu cometi um crime, Deus me livre, mas assim, digamos que eu tenha cometido um crime.
Aí, aqui em Fortaleza tá tudo cheio, sabe, tá demorando, esse processo tá demorando muito na vara criminal. Aí eu falo assim: "Não, amigo, faz o seguinte, transfere esse processo aí da vara criminal ali pra de família, bota o juiz de família aí pra julgar esse caso criminal", entende. Não tem cabimento nenhum um negócio desse. Por quê? Porque o juiz da vara de família não tem competência pra julgar um crime, certo? Um processo criminal. É justamente por isso. Então, tudo isso tem que estar escrito direitinho na lei, tem que estar inclusive essas 2 características, da indisponibilidade e da tipicidade, olha aí a dicção do galo com frio, eles se complementam muito, por quê? Porque a indisponibilidade diz o quê? Só pode ir até onde a lei diz, só pode ir até a página 10. E a tipicidade diz o quê? Tem que estar escrito na página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, entende? Então por isso que eles se complementam tanto, porque um diz que só você tem um limite estabelecido em lei e o outro diz que você só pode, seguir o que está na lei, obrigatoriamente. Então eles são parecidos, são ali irmãos quase siameses, gêmeos quase siameses, mas têm suas pequenas diferenças. Certinho, gente? Alguma dúvida em relação a isso aqui no momento? Certo? Ok. Passando aqui um pouquinho mais, a gente tem para um dos meus pontos preferidos. Eu acho que um dia eu ainda vou escrever sobre isso, porque que princípio interessante. É o princípio do competência-competência. Que é esse nome estranho, esquisito, que a gente aprende no processo civil? Antes de eu explicar, eu vou trazer como eu coloquei aqui essa dica, porque para mim é exatamente o que traduz o princípio da competência-competência. Vocês sabem, eu acho que foi Sócrates, ou Aristóteles, eu não lembro agora de cabeça. Mas alguém um belo dia disse que só sabia que nada sabia. Se a pessoa diz que nada sabe, só sabe que nada sabe, é porque ela sabe de alguma coisa. Vocês concordam comigo? Não sei se vocês pegaram essa linha de raciocínio, mas olha aqui. Vamos agora pega isso que eu falei do só sei que nada sei e vamos jogar para o competência e competência. Esse princípio estabelece que o próprio órgão julgador tem competência para decidir, em primeiro lugar, sobre sua própria competência antes de analisar qualquer outra questão do processo. Então, a gente, dentro do processo civil, tem casos de competência e de incompetência. Só que o juiz que se declara incompetente, ele, na realidade, não é 100% incompetente. Ele é competente para declarar sua própria incompetência. Eu sei que é difícil, mas, tipo assim, de cara é estranho, mas quando eu fiz essa analogia aqui, para mim ficou mais claro. Mas vamos rebobinar um pouquinho aqui. Eu, juiz, a partir do momento que eu falo assim: "Galera, esse processo aí, ó, eu sou o juiz criminal e esse processo aí é da vara de família". Eu fico dando risada quando eu ensino isso, porque geralmente, assim, sempre que eu conto desse princípio pra alguém pessoalmente, a cara é sempre aquele carregando, assim, do Windows, porque ninguém entende, mas eu tento, de verdade mesmo. Por favor, se vocês tiverem dúvida, me avisa. Mas vamos voltar aqui. Eu sou um juiz criminal e aí chega na minha vara um processo de família. E aí eu vou olhar para aquele processo e falar assim: "Amigo, eu não posso julgar isso porque eu sou incompetente". Só que quando ele está dizendo que ele é incompetente, na realidade, ele não é totalmente incompetente, ele não é completamente incompetente. Por quê? Porque ele tem competência para declarar sua própria incompetência. Vocês entenderam? Por favor, alguém me responde no chat, diz quem entendeu isso. Se vocês não tiverem Sócrates, obrigada, Lucas. Se vocês não tiverem entendido isso, por favor, me digam, porque, assim, eu tô dando risada, porque eu sei que ninguém nunca entende. Ano passado foi a mesma coisa, acho que, assim, eu fiquei quase uma aula inteira falando de competência, competência. Mas basicamente é isso, entende? Fica difícil, mas no fundo é fácil. Como eu disse aqui, a gente coloca a dica do só sei que nada sei. Se eu digo que só sei que nada sei, é porque eu sei de alguma coisa. Se eu digo que eu sou um juiz incompetente, é porque eu tenho competência para dizer que eu sou incompetente. Entende? Eu não sei se você, por favor, alguém me dá um feedback. Me diga se entenderam isso, por gentileza. Porque senão eu tento explicar de outra forma. Mas aparentemente é isso, certo? Então o juiz obrigada, Jade. O juiz que declara sua própria incompetência, como a gente colocou aqui, ó, ele tem competência para decidir sobre a sua própria incompetência e também sobre a sua competência, antes de analisar qualquer outra questão do processo.
certo? Eu coloquei aqui de uma forma mais simplificada, mas a minha explicação que eu fiz agora aqui para vocês é realmente o que ela quer transpassar. Cara, um dia eu preciso escrever um artigo sobre isso, de verdade mesmo. Eu acho muito cômico esse princípio. Mas enfim. Entendido, galera. Por favor, se tiver alguma dica, ó, alguma dúvida, por favor, me mandem. E hoje nós finalizamos nosso querido Jedinho, certo? Como eu disse para vocês, eu vou até pegar a chamada, meus alunos, por favor, não vão embora. Como eu disse para vocês, o GED está incompleto. Eu vou gravar a próxima parte, a outra metade aqui para vocês. Porque, infelizmente, como eu disse, eu falo demais. Para vocês terem noção, gente, eu falei, olha isso, 11 não, né? 9, porque são 2 slides a mais. Mas eu falei 9 slides em 40 minutos. Vocês imaginam se eu fosse para falar 30 tópicos. Mas enfim, estamos aí. E vai dar certo. Eu mandei aqui a chamada, né? Coloquem o nome de vocês, por gentileza. Vai dar tudo certo. E, por favor, assistam a gravação que eu vou lançar essa semana ainda. Mas foi muito bom estar com vocês hoje. Esse é um assunto que eu gosto bastante. E eu espero que vocês tenham aprendido. Por favor, se tiverem dúvidas, meu WhatsApp está sempre aberto. E é isso, galera. Eu queria também mandar um beijo para o meu querido pai, que está na chamada e deve estar me julgando horrores ali do outro quarto. Porque esse querido aqui, gente, beijo, pai. Ele deve estar assim, meu Deus, a menina falando tudo errado. Meu pai é advogado também, gente, por isso que eu acho que ele tá me julgando super. Mas enfim, foi isso então, gente. Boa tarde para vocês, bom sábado e bom final de semana. Espero que vocês curtam bastante, como sempre, com muita responsabilidade. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. E aproveitem e estudem bastante. Beijo, galera. Tchauzinho.